No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Nós vamos pegar o texto do livro de Efésios, no capítulo 2, versos 4 e 5. Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5. O texto traz a seguinte mensagem: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Queridos irmãos, nesta tarde, vamos trazer a mensagem que vai falar justamente sobre a graça de Deus. Eu começo fazendo uma pergunta. O que você pensaria se ao comprar um carro novo, o vendedor dissesse que você teria de empurrar o carro para onde quer que fosse? Ou pagar uma quantia extra para ter um motor? Saberia que alguma coisa não estava certo, porque os carros já vêm equipados com o seu próprio suprimento de força para levá-lo onde você precisa ir. Então, querido, o motor faz parte do preço da compra do carro. Você tem a responsabilidade de ligar a ignição e dirigir, mas os seus esforços não fornecem a força para a viagem. Então, quando a gente vê tantos cristãos falhando em sua vida espiritual, vivendo fracasso dia após dia, mês após mês, ano após ano, vai ficando evidente que eles empurram as suas vidas. Eles não percebem que o poder para a vida espiritual já está sob o capô. Esse poder é a graça de Deus. É o seu suprimento de bondade pela qual Deus faz por nós o que nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Então alguns vivem com a ideia errada de que temos o poder de impulsionar a vida cristã. E se isso fosse verdade, meu amigo, não seríamos diferentes do povo que não é cristão. Daqueles que decoram simplesmente os 10 mandamentos. E tudo dependeria do esforço humano. Mas Deus, Ele forneceu a cada verdadeiro crente uma grande provisão, que é o seu suprimento de bondade chamado graça. Não podemos ganhá-la através dos nossos esforços, nem merecê-la, mas Ele a deixou abundantemente disponível. Então, se os cristãos precisam entender uma verdade, é a graça. A graça não é bem entendida atualmente, meus queridos, porque a palavra ela tem sido utilizada de maneira leviana. Não há uma compreensão adequada do que ela significa. Um dos motivos porque muitas pessoas têm dificuldade para entender a graça é o conceito errado que fazem sobre Deus. Se as pessoas não enxergam Deus como santo, não enxergam que precisam da sua graça. Elas esperam acordar toda manhã do jeito que acordaram hoje, porque isso faz parte da vida do negócio. Mas muitas pessoas estavam aqui ontem e já não estão mais hoje. Muitas pessoas estiveram conosco antes de ontem, ou hoje de manhã, e talvez não estejam mais neste mundo.
A graça significa que Deus não precisa de coisa alguma. Então nós vimos que ele é totalmente autossuficiente e não tem necessidade de nada, de nenhum subterfúgio. Ele não tem essa necessidade, querido. E é isso que muitas pessoas não têm entendido. Querido, graça significa que tudo o que você é e tudo que você tem estão aí porque Deus resolveu dar. Não porque você mereceu ou porque você exigiu. Infelizmente o homem desvalorizou Deus e o tornou um mero homem glorificado. O Deus de muitas pessoas atualmente não parece o Deus da Bíblia. Criamos um Deus que aceita o erro, que não julga o pecado e que não tem a retribuição como uma das leis morais do universo. Pagamos um alto preço por esse Deus, porque assumimos uma postura que diz, não há problema em errar, contanto que eu não seja apanhado no erro. Veja como é difícil hoje em dia aplicar penas aos criminosos. Por exemplo, 2 meninos admitem que mataram seus pais, mas o júri não pode condená-los. Um adolescente, é um exemplo, né? Mas um adolescente assassina seus primos desarmados e alega que foi em defesa própria, porque diz que estavam planejando matá-lo. Então seu advogado usa esse argumento e o primeiro julgamento resulta em um impasse ali no júri. Então essa postura permissiva se reflete na opinião da nossa sociedade a respeito da pena de morte. Então nós vemos nos pais que não querem corrigir os seus filhos. Tudo isso mostra uma visão deturpada de Deus. Ele é totalmente santo e puro, separado de todo pecado. E portanto, nada deve ao homem pecador. Qualquer coisa que nós recebemos de Deus, recebemos por causa da sua graça. Temos de entender isso. Deus nada nos deve, mas em sua graça nos tem dado um suprimento da sua bondade. A graça de Deus é possível só por causa do sacrifício de Cristo para salvar a humanidade pecadora. Estamos vivos hoje e não somos consumidos por causa do que Jesus fez. E vamos para o céu apenas, e se formos para o céu, é apenas por causa daquilo que Jesus fez. Às vezes nós não entendemos essas coisas. Nós não valorizamos essas coisas. Hoje em dia isso não é mais importante. Se não fosse o sacrifício de Jesus, estaríamos mortos, condenados. Mas a morte de Cristo na cruz permitiu que Deus demonstrasse a sua graça, em vez de derramar sobre nós a sua ira santa e justamente merecida. Recebemos mais da bondade de Deus do que jamais seremos capazes de experimentar aqui, meu querido. Na verdade, a essência do céu é o desfrutar da bondade ininterrupta desse Deus poderoso. Nós teremos corpos glorificados que não se cansarão, porque Deus não quer que se passe um segundo sem que desfrutemos totalmente da sua bondade. Mas a bondade de Deus está disponível no céu e na terra apenas por causa da graça. O motivo por que adoramos o Senhor Jesus Cristo é que Ele eliminou o que impedia Deus de nos dar a sua graça, que era o nosso pecado. Então em Romanos, no capítulo 5, que compara o primeiro Adão com o último Adão, Paulo vai dizer, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em outras palavras, querido, todos morrem em Adão. Vamos morrer porque Adão pecou. Estávamos em Adão quando ele pecou. Adão foi o nosso antecessor oficial, isso é, foi o nosso representante. Agora, alguém pode dizer, espere um pouco. Eu não escolhi Adão para me representar. Eu quero me representar pessoalmente. Poderíamos dizer assim. Sabe, alguns diriam, eu sou uma pessoa boa. Eu faço coisas boas, eu sou um bom pregador, eu sou um ótimo crente, eu sou um ótimo cristão. Eu tenho uma missão muito bonita e nós fazemos muitas missões. Mas Deus vai dizer, se você quiser representar-se pessoalmente, você está com um grande problema. Você também pecou. Exatamente como Adão, você não fez nada melhor do que ele.
Com frequência ouvimos pessoas dizendo, se Adão não tivesse feito aquilo, mas o fato é que se Adão não tivesse pecado, seríamos pecadores da mesma forma, meu querido. Havia um guarda numa determinada cidade que cortava árvores todos os dias. E sempre que o patrão chegava, ouvia dizer, Adão, Adão, Adão. Então o patrão perguntou, por que você geme dessa forma, dizendo, Adão, sempre que está aqui cortando árvores? E aquele funcionário disse, porque se Adão não tivesse pecado, eu não teria de fazer esse trabalho extenuante que faz parte da maldição. Então o patrão disse, vem comigo. E levou o funcionário ao seu palácio, que tinha uma quadra de tênis, tinha uma piscina, tinha um empregado, tinha tudo. Tinha tudo. E disse, tudo isso é seu. E ele disse, você nunca mais vai precisar se queixar. Eu lhe dou tudo isso, um ambiente perfeito. Então, aquele funcionário não estava acreditando. E o patrão disse, agora você pode desfrutar de tudo isso o tempo todo. Mas tem uma coisa, querido. Há uma caixinha sobre a mesa da sala de jantar, não toque nela. Então o funcionário foi, jogou tênis todos os dias, nadou, convidou seus amigos para o churrasco, mas depois de algum tempo ele ficou chateado. Havia apenas uma coisa naquela casa que ele não conhecia. A caixinha sobre a mesa da sala de jantar. Ele se aproximou, examinou a caixa, mas então se lembrou. Você não deve tocar nela. Não toque nela. Mas todos os dias o funcionário passava e via a caixa. Um dia, finalmente, ele não resistiu. Abriu a caixa e de lá saiu voando uma pequena traça. Ele tentou pegá-la, mas não conseguiu. Quando o patrão descobriu que a caixa estava aberta, ele mandou de volta aquele funcionário para a floresta, para cortar árvores. E no dia seguinte, o patrão ouviu ele gemendo. Se não fosse eu. Se não fosse eu. Porque eu. Então eu quero dizer, querido, mesmo que Adão não tivesse estragado tudo, nós teríamos estragado, porque em Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram. Teríamos de enfrentar a questão da morte de qualquer forma. E voltando a Romanos, no capítulo 5, ouça o que Paulo vai dizer a respeito da graça de Deus em Cristo. E ele diz o seguinte, mas não é assim um dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Pois se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. É por causa da graça, é por causa do dom da graça de Deus que há em Cristo, que nós cristãos não temos de temer a morte. A Bíblia descreve a morte de um cristão como um sono. Os não cristãos morrem, os cristãos dormem. O momento em que você fechar os seus olhos será para deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Você nunca sentirá a morte, porque menos um segundo depois de morrer estará na presença de Deus. A morte é a transferência imediata para a glória para aqueles que estão em Cristo. A obra de Jesus Cristo também produz benefícios para todas as pessoas. O pecado original significa que nascemos desse mundo com a marca da condenação sobre nós. Mas a expiação de Jesus Cristo pelos pecados de todos os homens eliminou os efeitos da maldição adâmica ou de Adão. E satisfez as exigências de um Deus santo, de modo que ele agora está livre para ser bom até com os pecadores. Observe, meu querido, que eu não disse que todas as pessoas foram automaticamente salvas pela morte de Cristo. Cada pessoa será julgada com base em sua relação com Cristo. Aqueles que os rejeitaram vão enfrentar a condenação. Eu não estou falando a respeito de benefício da salvação, mas do que geralmente é chamado de graça comum, aleluia. Por exemplo, Jesus diz que Deus faz o sol brilhar e a chuva cair sobre os justos e os injustos.
E essa então é a parte da graça comum de Deus para com todos. O mesmo acontece com o ar. Você não precisa ser cristão para receber oxigênio. A graça comum de Deus é para todos, mas Ele reserva uma graça especial para os seus. Aleluia! Eu vou te explicar. Talvez você convide crianças para ir na sua casa. Talvez alguns parentes seus visitem a tua casa e tenham crianças. E a gente gosta disso. E a gente partilha com elas o que temos. E elas brincam, elas tomam o refrigerante, elas comem, elas fazem lanche e elas fazem um monte de coisa. Mas os benefícios especiais estão disponíveis apenas para os seus filhos. Não é assim? Você ama todas as crianças, mas são os seus filhos que você cuida com carinho. São seus filhos que você reserva a melhor parte. Deus concede benefícios comuns a todos os homens. Mas os benefícios da sua graça especial são apenas para os seus filhos. Eu vou repetir, esses fluem para nós através do nosso relacionamento com Cristo. Aleluia! Você está entendendo, querido? É através de um relacionamento com Cristo que a graça especial vai fluir na tua vida, na tua história. Todas as coisas boas vêm de Deus. E apenas porque Jesus Cristo permitiu que isso acontecesse. Os não cristãos não agradecem sempre a Deus pelo ar, pela água, pelo sol. Isso tudo que os mantém vivos. Mas todos os que recebem o nome de Cristo deveriam acordar todos os dias, as manhãs, agradecendo a Deus pela sua graça. Sabemos que a recebemos porque Jesus Cristo preste atenção, satisfez as exigências de um Deus Santo. Por isso, em primeiro lugar, a graça é possível apenas por causa de Cristo. E nenhum mais. E nenhuma entidade. E nenhum santo mais que você possa conhecer. Somente através de Cristo. Claro, a misericórdia de Deus é diferente da sua graça no seguinte. Graça é o quê? Graça é dar alguma coisa a uma pessoa que não merece. Enquanto misericórdia é identificar-se com a miséria de alguém. De acordo com Efésios, que foi a leitura que eu li. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela sua graça. Então, pela graça sois salvos. Então aqui Paulo, maravilhosamente, ele descreve a graça e a misericórdia. Em misericórdia, o coração de Deus veio ao nosso encontro em nossa condição desamparada. Em graça, Ele nos deu o que não merecíamos, a salvação. Então a misericórdia é o que uma mãe, por exemplo, demonstra quando afaga o seu filho doente. Esse é o exemplo que nós trazemos. Cada infelicidade que experimentamos na vida está em certo grau relacionada ao pecado. Ao nosso próprio, ou talvez até o pecado dos outros. Ou ao mundo contaminado e pecador no qual vivemos. Sendo rico em misericórdia, quando Deus vê o nosso sofrimento, é capaz de senti-lo. Ele o experimenta conosco, mas a graça deve preceder a misericórdia, porque Deus não pode nos ajudar em nossa infelicidade até que primeiro resolva o nosso pecado. Oh, meu Deus! Com frequência alguém aparece para conversar com algum dos membros do aconselhamento das igrejas, pedindo ajuda. E eles vão dizer, esse problema está me deixando infeliz, desanimado, deprimido, frustrada. Esse problema está me tornando miserável. E esses servos fiéis a Deus têm que dizer o quê? Tem que dizer a essa pessoa que ela não encontrará alívio divino para a infelicidade. Seja quem for o conselheiro. Até que a questão do pecado seja resolvida. Enquanto a questão do pecado não for resolvida, a infelicidade sempre vai visitar esse ou aquele cristão. Isso porque a graça de Deus precisa cuidar do pecado antes que a sua misericórdia possa eliminar as terríveis consequências. Você está entendendo, meu querido? Depois de Deus cuidar de nós em sua graça, poderá agir conosco em misericórdia. Você não pensaria bem, por exemplo, de um médico
que quisesse resolver os sintomas de uma enfermidade séria sem procurar a doença que provocou aqueles sintomas. Se você quer que a misericórdia de Deus acabe com a sua infelicidade, primeiro tem de permitir que a sua graça cuide do seu pecado. Aleluia. Por isso João escreveu aos cristãos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. A confissão dos seus e dos meus pecados permite a Deus demonstrar a sua misericórdia. Se você é infeliz, precisa da misericórdia de Deus. Mas você não terá misericórdia divina até que tenha permitido que a sua graça elimine o seu pecado. Amém? Então quando você aparecer puro diante dele, ele poderá livrá-lo das coisas que o afligem. Talvez o abuso de autoridade do pai, alguma rebeldia da nossa parte, ou alguma coisa que você não deveria ter feito, trouxe-lhe problemas reais. Podem ser problemas emocionais, mentais, físicos, sentimentais, que criaram a sua infelicidade. Deus pode ajudá-lo, sabe por quê? Porque Ele está cheio de misericórdia, que é o resultado da sua grande graça, aleluia. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus novas são a cada manhã. Então todos os dias, Deus tem alguma coisa nova para te mostrar, ao cuidar de algum aspecto, de alguma situação da tua vida. Você está entendendo, querido? Todo dia. Mas o problema é que nós não estamos à procura disso. Por isso raramente vemos. Se estivéssemos completamente conscientes do que Deus é capaz, em um período de 24 horas, ficaríamos admirados com as muitas coisas que Ele faz para aliviar algum dos nossos fardos. Nós rejeitamos o que nos acontece, considerando que é normal, até mesmo obra do acaso. Mas o versículo anterior ao que eu acabei de citar acima vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3:22. Todos os dias em que você acorda, meu querido, é pela misericórdia de Deus. Todos fazemos promessa a Deus: Senhor, se me tirar disto, se resolver esse problema, se me tirar dessa enfermidade, se me der um diagnóstico bom do meu médico, então eu servirei o Senhor pelo resto da vida. Infelizes que nós somos. Nós mesmos quebramos muitas das nossas promessas. Então por que Deus não nos ajuda? Muitas das vezes nós reclamamos. Muitas das vezes nós murmuramos. Mas Deus te ajuda. E sabe por que Ele te ajuda? Por causa da sua misericórdia. É porque Deus pode demonstrar sua misericórdia. Ele pode. E sabe por que Ele pode? Por causa da sua graça. Ele olha para Jesus Cristo e fica tão satisfeito que pode tratar com misericórdia e piedade nosso sofrimento. Querido, ninguém quer aquilo que verdadeiramente merece. Uma pessoa culpada entrega-se à justiça do tribunal. E ali ela faz o possível para provar que é inocente. Jamais ela vai admitir o seu erro. Sabe por quê? Porque ela pede a misericórdia. Ela pede a misericórdia. É o que fazemos quando clamamos a Deus e dizemos: Senhor, eu errei. Foi o meu pecado que me colocou aqui. Ou foi o pecado de uma outra pessoa. Mas invoco o sangue de Jesus Cristo. Tende misericórdia de mim. Não é isso que fazemos? Queridos, os israelitas clamaram a Deus na miséria da escravidão lá no Egito, e o seu clamor alcançou não apenas os seus ouvidos, mas o seu coração. Por isso Ele enviou Moisés para libertá-los. Aqueles escravos israelitas queriam misericórdia, e nós também. Aleluia.
Você deveria memorizar esse versículo da Bíblia que diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra, 2 Coríntios 9:8. Deus tem alguma coisa para tudo que você precisa. Não existe a falta da graça. A maioria das pessoas sofreu o constrangimento da devolução de um cheque, por exemplo, um cheque sem fundos. Quantas pessoas já não passaram por isso? Pessoas que vão até a frente da tua casa te cobrar, porque você não conseguiu quitar a sua conta. Aquele cheque que não tinha fundo. Como isso deixa a gente, muitas das vezes, constrangido, não é? Não poder quitar uma conta. Oh Deus! Aleluia! Mas Deus não tem problemas na cobertura de seus cheques, querido. A Bíblia diz que a graça de Deus é tão grande, tão admirável em seu suprimento, que nunca acaba. A graça não se destina apenas à salvação, mas também à preservação. Quando você se torna um cristão, Deus o supre com todo o necessário para a vida e o crescimento espiritual. Por isso Pedro vai dizer: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro está dizendo: cresça em seu entendimento da graça. Quanto mais você entender a graça, mais desfrutará da vida cristã. Querido, não deixe que alguém impeça o seu crescimento na compreensão do espantoso suprimento da graça de Deus. Conta-se a história de um homem que pagou por uma viagem marítima. A passagem custou todo o seu dinheiro, nada lhe sobrando para as refeições durante a viagem de uma semana. Por isso ele trouxe sanduíches de seus lanches de geleias, suco. Enquanto seus companheiros de viagem desfrutavam das suas refeições, dos buffets todas as noites, ele ia na cabine e envergonhado, comia suas magras refeições. O homem se sentia um miserável, o maior dos miseráveis. Sabendo que todos os outros estavam tendo aquela refeição incrível, mas ele sabia que não podia desfrutar de coisa alguma daquilo, porque gastara todo o seu dinheiro na passagem. No final do cruzeiro, quando estava saindo do navio, um dos cabineiros ali perguntou-lhe: gostou do cruzeiro? E ele disse: bem, gostei do passeio, mas estive com fome o tempo todo, porque não tinha dinheiro para pagar a comida. O cabineiro olhou para ele assustado e disse: Senhor, as refeições estavam incluídas no preço da sua passagem. O Senhor sofreu sem nenhum motivo. Será que você entendeu, querido? O Senhor sofreu sem nenhum motivo. Meu Deus. Eu acho que para muitas pessoas que chegarem ao céu, Deus dirá: você foi infeliz sem nenhum motivo. Todas as suas respostas estavam à sua disposição lá na minha graça. Mas você não cresceu na graça e nunca compreendeu a minha suficiência. Quando você se encontrou com Jesus Cristo, tudo que você precisava para a sua vida cristã estava incluída na passagem para a salvação que Ele lhe deu. Mas se você não cresce na graça, não conhece toda a bondade que Deus tem providenciado para ti. Muitos cristãos milionários vivem como mendigos porque não cresceram na compreensão do grande, do inauxurível suprimento que foi providenciado por Cristo. Não permita que alguém o impeça de aumentar a sua experiência cristã. Mas alguém faria isso? Querido, eu não quero chocá-lo, mas você precisa saber que alguns cristãos pensam que a vocação deles é torná-lo espiritualmente miserável. Eles não chegarão a lugar nenhum, espiritualmente falando. E querem companhia. Mas Deus vai dizer: a minha graça é suficiente. Paulo aprendeu esta verdade em meio a um problema, querido. Ele vai dizer: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 2 Coríntios 12:7. Não sabemos o que significa o espinho de Paulo, se um sofrimento físico,
com uma visão defeituosa, ou mesmo uma pessoa que estava procurando desacreditá-lo. Seja o que for, ele lutava contra isso. Foi o item número 1 de sua lista de oração durante algum tempo. E ele vai dizer: 3 vezes orei ao Senhor para que afastasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Talvez você tenha um espinho em algum lugar da sua vida. Talvez o seu espinho seja uma pessoa que teima em alfinetá-lo, um problema que você não consegue resolver, uma enfermidade que os médicos não conseguem curar. E Deus diz que a sua graça nem sempre remove essas coisas, mas lhe dá o poder de sobrepujá-la. A graça de Deus não é apenas um creme que você passa, meu querido, nos seus problemas e eles desaparecem. Ela o eleva acima do problema. Ele dá poder no momento exato em que a maioria da pessoa desistiria. Oh, Deus! A graça de Deus nos permite amar as pessoas que normalmente odiaríamos, ter paciência quando normalmente desistiríamos. A graça nos dá um poder que não tínhamos antes. A graça não apenas elimina os problemas. Às vezes ela nos ajuda a puxar o arado através deles, mas continua sendo graça, porque não venceríamos sem Deus. Minha pergunta para você é: o que você fez a semana passada, no mês passado, o que você fez esse ano, que apenas Deus poderia tê-lo ajudado a fazer? Se você não consegue apontar algo em sua vida que apenas Deus poderia ter feito, não está crescendo na graça. Você continua vivendo com as suas próprias forças. Você está empurrando o carro em vez de deixar a graça trabalhar para você. A graça de Deus também nos treina para que tenhamos uma vida cristã vitoriosa. Paulo vai dizer a Tito, capítulo 2, versos 11, pois a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens. O aparecimento da graça de Deus, de que Paulo está falando, é a vinda de Jesus Cristo ao mundo para morrer por nós e trazer a salvação. Mas veja o que mais a graça de Deus faz por nós. Versículo 12 e 13. Ele nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Isso é o que a graça faz. A graça lhe proporciona isso. Paulo explicou essa ideia aos Gálatas dessa forma: estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Em outras palavras, troquei a minha vida pela vida de Cristo que vive em mim. Observe que ele continua dizendo no versículo 21 que isso evitou que ele anulasse a graça de Deus. Ter uma vida cristã com seu próprio poder anula a graça de Deus. Se você tentar avançar espiritualmente para cima através das suas próprias boas obras, boa vontade, religiosidade. Eu tenho uma religião. Então, através do pensamento positivo, por exemplo, ou por meio de pura determinação, então você cancela a graça. Quantos estão dizendo ser cristãos, mas já cancelaram a graça? Não foi sem querer que Paulo escreveu desse modo aos crentes na Galácia. Logo na sentença seguinte ele vai dizer: insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos vossos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Eles estavam sendo enganados por pessoas que trocaram o poder espiritual interior pela conformidade religiosa exterior, pelas crendices, pela tradição religiosa. Eles trocaram a palavra de Deus pelas tradições, pelas crendices religiosas que proliferam até nos dias de hoje. E Paulo vai dizer: insensatos Gálatas. Estavam sendo enganados. Se você está fazendo a mesma coisa, a mesma troca atualmente, então você foi enganado. E qual é a solução? Paulo revela em Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que sejamos de fatos livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Eu tenho que fazer. A minha religião me obriga a fazer desse jeito. A fazer um sacrifício.
Eu tenho que cumprir esse sacrifício. Eu tenho que estar na igreja todo dia, toda reunião, todo lugar eu tenho que estar. Não, você não tem que estar. Você não pode cancelar a graça. Meu Deus. E, portanto, nós cristãos, muitas das vezes podemos voltar a uma regra de conformação externa. E com isso, cancelarmos o poder de Cristo em nossas vidas. Quantos que estão cumprindo regras, mas não têm a novidade de vida? Alguns que estão tentando fazer o bem, excluíram o poder de Cristo, porque operam através da nossa conformação e determinação externas, em vez da dinâmica interior da graça. E o que significa cair da graça? Significa deixar de viver pelo padrão da graça e viver pelo padrão da carne. Você tenta através da carne o que só pode ser feito pelo poder de Deus. Você poderá ter uma vida cristã vitoriosa na medida em que estiver profundamente relacionado com Cristo. É como no casamento. Para os recém-casados é pura alegria fazer as coisas um para o outro. A recém-casada pergunta: querido, o que eu poderia fazer por você hoje à noite? O recém-casado procura não deixar que a sua esposa levante alguma coisa pesada ou se canse de alguma forma. As tarefas diárias que surgem na vida do casado não são um fardo, mas um deleite, porque a energia para fazê-las vem de dentro, do poder, aleluia, da novidade daquela relação de amor. Mas o que acontece 5 anos depois? Ela fica feliz se tiver uma refeição. Ele fica feliz se tiver uma refeição. Ela fica feliz se ele sair com o carro sem arrastá-la pela rua enquanto ela entra. Meu Deus. E se continuando fazendo alguma coisa, é porque se sentem obrigados, não porque querem fazer. O que aconteceu? A motivação interior foi substituída pela conformação exterior. E sempre que isso acontece, não se tem alegria ou paz. Temos apenas uma obrigação. Como um casamento sem alegria, a vida cristã se torna miserável sempre que você tenta viver através da sua própria determinação, em vez de utilizar o suprimento da energia divina, ou seja, da graça. A vida cristã pode ser desfrutada apenas quando se permanece em relacionamento vital com Jesus Cristo, a fonte do poder. Por isso Paulo continua dizendo em Gálatas: andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Mas não me interpretem mal, querido. Nada há de errado com as regras. As regras são necessárias. Mas o poder para obedecer-lhes deve vir de dentro. A ideia não é acabar com regras legítimas, não é acabar com uso e costume. Não. Mas voltar ao relacionamento com Cristo para termos a motivação certa, a fim de fazermos a coisa certa. Tem muita gente usando padrão, usa o costume e falando: vamos fazer. Antigamente nós fazíamos assim, antigamente era assim. Mas é só uma regra externa, não parte de um relacionamento com Cristo. Por isso se torna pesado. Por isso muitas das vezes nas igrejas nós usamos um traje, mas na rua usamos outro. Por isso na igreja nos comportamos de um jeito, mas na rua, no trabalho, nos nossos relacionamentos, nos comportamos de outro jeito. Sabe por quê? Porque nós estamos usando regras externas. Ela não provém de um relacionamento com Cristo. Se torna frio e um antitestemunho sem motivação nenhuma. Não, eu não quero quebrar regras, mas se não partir de um relacionamento com Deus, é simplesmente uma conformação, é simplesmente uma obrigação. E Cristo não precisa de ninguém obrigado para o adorá-lo, aleluia. Tem que ser prazer. Tem que partir de um relacionamento com Cristo. A graça de Deus só é experimentada por aqueles que a recebem nos termos de Tiago 4, 1 e 2. Vem, e o que diz o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes, matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Então a primeira forma de obter a graça de Deus é pedindo. Mas muitos tentam fazer as coisas acontecerem do seu jeito, preocupando-se, brigando para obter o que desejam. Quantos maridos e esposas brigam para mudar o outro, ou lutam para que aconteça isso ou aquilo? Vocês guerreiam, diz a palavra em Tiago, quando tudo o que deveriam fazer é pedir. Naturalmente é possível pedir mal para o gastardes em vossos prazeres.
Costumamos pensar nisso como se fosse pedir coisas materiais. Pensamos, claro, posso entender Deus quando Ele me dá um carro, mas isto se implica a todo tipo de orações que não tem o objetivo de glorificá-lo, mas de nos beneficiar. Esse é o grande erro. Nossas orações têm um fim. O fim das nossas orações muitas das vezes é buscando o benefício próprio e não a glorificação de Deus. Eu já estou terminando. Tiago vai dizer, um dos motivos por que vocês são derrotados e não têm uma porção de coisas necessárias para serem vitoriosos, é que vocês não pedem. E quando pedem, pedem com muita frequência apenas para se beneficiar. Vocês estão utilizando métodos humanos. Peçam com as motivações certas. Então ele diz no versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você não pode amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo, meu querido. Você tem que fazer uma escolha. Nenhum compromisso é possível. Você não pode ter o mundo e Deus também. Seria um adultério espiritual. Tiago adverte, nosso Deus é ciumento da sua obra. Ele não vai nos dividir com outro pretendente espiritual. Ele não precisa. Então Tiago faz uma declaração a respeito da graça. Antes, ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você pensa que pode fazer sozinho, Deus diz, muito bem, então faça. Se você não puder fazer, procure-me. Isso é humildade. A humildade reconhece que é uma necessidade que não pode resolver sozinho. Ela diz, Deus, eu preciso de ti para resolver isto. Se você pensa que pode resolver sozinho, então é um orgulhoso. E Deus se opõe aos orgulhosos. Você não quer que Deus se lhe oponha, Ele impedirá que você faça o que deseja através dos métodos que está utilizando. Ele vai impor-lhe resistência, porque Deus resistirá aos filhos que operarem independentemente dele, que não pedirem, que se comprometerem com o mundo. Mas o humilde clama, eu não posso, eu preciso de ti, estou desesperado. A eles, Deus dá mais graça. Aleluia. Aleluia. A graça de Deus. A graça de Deus está disponível em abundância para nós, querido. Se Deus nos salvou por sua graça, porque Ele nos negaria mais uma? Vou repetir uma pergunta que eu fiz agora há pouco. O que você fez na semana passada, no mês passado, ou mesmo no ano passado, que só pode ser explicado como o poder de Deus operando através de você? E se você tiver dificuldade em responder isso, talvez seja a hora de ficar a sós com Deus, aleluia. E permitir que o seu espírito sonde o seu coração. Qualquer hora é uma boa hora para medir o seu crescimento na graça. Não espere muito, reserve algum tempo para colocar a sua vida ao lado do padrão do crescimento espiritual, como registra em Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito. Com base no que aprendemos em Tiago 4 a respeito de pedir com as motivações erradas, talvez devêssemos agradecer a Deus com mais frequência por orações não atendidas. Porque talvez pedimos muitas coisas erradas, de maneira errada, e Deus não atendeu. Talvez você tenha feito orações como essas ultimamente, querido. Será que você não está pedindo alguma coisa agora que não seria boa para você e nem glorificaria a Deus? Então vale a pena refletir sobre isso. Tem muitas orações que não têm surtido efeito e não têm sido respondidas. Porque talvez nós estamos usando os métodos humanos e carnais. Estamos acostumados a ouvir falar de graça. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar a graça, Deus te salvou, Deus vai te dar o milagre. Nós reduzimos a graça de Deus em benefício para o nosso ego. É o que nós estamos ouvindo em muitos que pensam que estão divulgando a graça de Deus.
Muitas das vezes estamos ouvindo por aí, tome dessa água benta, faça essa caminhada até o santuário, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Reduzimos a graça de Deus, reduzimos a benefícios humanos. Nós queremos que Ele nos abençoe com bens materiais. Deus não vai responder esse tipo de graça, meu querido. A graça, primeiramente, é que Deus te salvou. E que se você diz que é cristão e aceitou a Cristo como seu Salvador, a sua vida precisa ser diferente no seu comportamento, na sua vestimenta, no seu falar, no que você faz, no que você ouve, nos meios que você convive, que você vive. É algo natural para aqueles que foram salvos, a mudança é natural. Pensa nisso, porque a graça de Deus está sendo confundida. E muitos não estão na graça de Deus. Que o amor de Deus, a graça de Deus, e a sabedoria, e a ação do Espírito Santo que perscruta os nossos corações, nos dê entendimento, para que nós não desperdiçamos mais a graça do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.